Feche seus olhos mais uma vez. Pai bondoso, queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Que o menor sussurro que venha do céu não passe desapercebido dos nossos ouvidos, mas, Pai, em nome de Jesus, nos alcance. Fale aquilo que nós precisamos. Toque em nossos corações, a começar pelo meu. Transforme a nossa vida. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você se lembra onde você estava quando começou a pandemia? Lembra? Eu me lembro. Porque foi um dia marcante, né? Todo dia marcante, quando acontece alguma coisa muito grande assim, a gente acaba se lembrando de onde estava. Passamos tempos difíceis, não é? Tempos difíceis. Perdemos pessoas especiais, sofremos. A volta de Jesus se tornou ainda mais necessária, né? Não vemos a hora de perceber o céu se rasgando, abrindo e Jesus descendo nas nuvens dos céus. Agora eu estava com a Karen, ela falou, podia ser esse ano, né, pastor? Podia ser esse ano. Eu espero que a gente consiga acelerar, né? Para que os nossos olhos possam contemplar essa maravilhosa promessa. E pensando nessa promessa maravilhosa e nesse contexto da pandemia, eu acompanhei algumas coisas, além daquelas que já eram televisionadas, mas mais voltadas para a questão espiritual, ou comportamento espiritual. E algumas coisas me chamaram a atenção. No período da pandemia, por exemplo, você pode ver isso, está registrado, aumentou significativamente o número de rebatismos. Foi o período que a igreja mais recebeu gente de volta. Não houve um maior antes nem um depois até agora. Isso aconteceu no período da pandemia. No período da pandemia, as igrejas se fecharam, não fecharam as portas? As igrejas fecharam as portas. E alguns chegaram a dizer assim, será que as igrejas vão se sustentar? Porque a fidelidade de todos nós aqui mantém esse templo ativo, certo? Pagando as contas, os compromissos, tudo que se funciona através da fidelidade, a própria pregação do evangelho, que acima de tudo acontece através da sua fidelidade. E alguns pensaram assim, será que essas igrejas vão se sustentar? Será que elas não vão acabar? E pasme, também foi um período de maior fidelidade da igreja. Está registrado. E quando você olha, por exemplo, faz pesquisas na internet e utiliza ferramentas como o Google Trend para ver pesquisas relacionadas da época, você percebe que houve um aumento significativo de pessoas buscando entender a Bíblia. Especialmente assuntos de fim do mundo, apocalipse, etc. Enfim. Então, o que me chama a atenção nisso? Esse período, de alguma forma, estava empurrando as pessoas para perto de quem? De Deus. Só que, da mesma forma que ele empurrou, quando ele passou, o que aconteceu com essas coisas? O que aconteceu? As pessoas pararam de voltar na mesma intensidade ou força para a igreja, alguns não foram tão fiéis mais, o interesse pela palavra também diminuiu, pelos assuntos do fim do mundo também diminuiu. Isso me incomodou um pouco, porque parece que quando nós olhamos para o mundo no geral, de novo se esfriou. E como diz em Mateus 24:12, parece que o amor, a presença de Deus se esfriou. De novo as pessoas foram se acostumando com esse mundo como ele está. E por isso, quando eu abro a Bíblia junto com você em Mateus 24 e lemos o sermão de Cristo, presenciamos aqui algumas coisas importantes. Sinais, por exemplo, que falam a respeito da sua volta, que justamente estão aqui registrados para nos preparar, para nos motivar, para nos alertar de que Jesus está voltando. Esse é o propósito do sinal, correto?
Você já leu muitos, e leu, por exemplo, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, lembra disso? Você leu a respeito destes sinais e conhece alguns sinais da volta de Jesus. Mas um sinal aqui, de todos esses registrados, me chama muito a atenção, está aqui em Mateus 24, dos versos 36 em diante. Eu leio assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de quem? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do... Qual é o sinal aqui? Qual é o sinal? As pessoas estariam vivendo exatamente como os antediluvianos. E como viviam os antediluvianos? Qual era o comportamento dos antediluvianos? Bom, vamos voltar rapidinho, né? Afinal de contas, o dilúvio aconteceu em que capítulo da Bíblia? E do primeiro livro da Bíblia? Gênesis, capítulo 6. Então, antes do dilúvio, do seu anúncio, nós temos apenas 5 capítulos, bem fáceis de serem reprisados. Rápido. Capítulo 1 e 2, fala sobre o quê? Criação. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou um mundo e viu que tudo era bom. E entregou esse mundo para o casal. E esperava-se que o casal ficasse ali na presença de Deus. Então, você conhece a história, não vou me aprofundar. Mas aí vem o capítulo 3, que fala sobre o quê? A queda. O pecado, a entrada do pecado no mundo, também sobre a solução para ele, 3,15, que é a primeira promessa, né, que você encontra ali. Então você tem essa história, um mundo criado nos 2 primeiros capítulos, e no terceiro, infelizmente, o ser humano que era bom e perfeito, que Deus amava muito, sendo separado dele. Bom, já revisamos dos 5, quantos capítulos? 3, faltam só 2. Mas nesses 2, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Do que trata o capítulo 4 de Gênesis? O primeiro assassinato. Caim matou Abel. Preste atenção na história. Você vai recordar comigo, não vou ler todo o capítulo, você pode conferir aí, até para a gente ser mais sucinto. Mas vamos lá. Você conhece a história? Ambos apresentaram um sacrifício. E isso gerou ciúme em Caim, porque o dele não foi aceito. Lembra disso, da história? E aí Caim vai por ciúmes, por inveja, mata Abel. Isso é muito duro, porque, pense bem, o primeiro casal já estava vivendo dramas. Quando você lê livros, por exemplo, como da História da Redenção, Patriarcas e Profetas, você percebe que há choro e emoção por causa do cair de uma folha. Você imagina o pranto que foi quando viram a morte do filho. Todo filho vai sendo ao longo da vida, psicologicamente falando, emocionalmente falando, vai sendo ao longo da vida sendo preparado para perder os pais. Porque infelizmente com a entrada do pecado esse é o curso da vida. Nasce, cresce, envelhece e morre. Então o filho já olha e percebe, porque esse é o comportamento da vida pós-pecado. Mas um pai nunca estará emocionalmente preparado para perder um filho. E aí aquele casal olhou para aquela situação, imagina o desespero. Deixa eu fazer uma pergunta difícil de responder, especialmente para pais. O que é mais duro? Perder um filho para o pecado ou perder um filho para a morte, salvo em Cristo Jesus? O que você acha? Quantos filhos Adão e Eva perderam naquele dia? De acordo com a história do capítulo 4, quantos filhos? Os 2. Porque Caim, quando faz aquela sua oferta,
Ele estava demonstrando através da sua oferta a sua desconexão com Deus, a sua não vontade de adorar a Deus como ele gostaria ou como ele pediu. Então, já na sua oferta, Caim demonstrou uma religião frágil, egoísta, pensando mais nele do que no ser que deveria ser adorado, maior do que ele. Deixa eu fazer uma outra pergunta interessante. A oferta de Caim, ele deu o melhor que ele tinha? Sim ou não? Sim ou não? Ele deu o melhor que ele tinha, mas o melhor que ele tinha não era o que Deus pediu. Então Deus não quer o seu melhor, Deus quer a sua obediência, antes de tudo, entende? E naquele momento, ele ofereceu o melhor que tinha, do jeito que ele entendia ser melhor. E Abel ofereceu o cordeiro, que de fato representava a Cristo, e por isso Cristo pedia que fosse um cordeiro, porque ali estava a representação de Cristo. Bom, não vou me aprofundar nisso também, porque a história é outra. O fato é que esse Caim matou Abel, e Abel, então morto, os pais perdem um filho para a morte, mas perdem um filho que morreu crendo no sacrifício do cordeiro. E esse filho ressuscitará na volta de Jesus. Amém? Mas o outro filho, chamado Caim, decidiu sair de casa, viver a sua vida, a sua religião, os seus costumes. Quando você lê o capítulo 4, por exemplo, você percebe nesse capítulo, até na própria genealogia de Caim, que nela se perpetuou o assassinato e nela surgiu a bigamia. Está claro isso aí para nós? Então perceba que houve uma apostasia literal aqui, de Caim. Então nós temos essa circunstância, e eu imagino que as duas fizeram o coração dos pais sofrerem, porque é difícil responder, né? O que é pior. Dito isso, eu quero que você acompanhe com seus olhos o verso 25 do capítulo 4. Diz assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Deus me concedeu outro descendente em lugar de quem? De Abel, que Caim matou. Preste atenção nisso. Verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do... O que isso significa? O que isso significa? Você gosta de ler genealogia? Quando você está no seu ano bíblico, quando chega em genealogia, você lê com gosto. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano. Você lê com toda vontade, né? Ou você pula? Se você pula, está perdendo coisas como essa, importantes. Aqui, na genealogia de Caim, depois da genealogia de Caim, entra a nova descendência de Adão. E aí diz que nasceu Sete, a Sete nasceu Enos. E aí depois que nasceu Enos, voltou-se a invocar o nome do... O que significa isso? Quando não existia outro filho, quando era só Caim, a descendência da família estava fadada à apostasia, porque o único filho que existia estava apostatado, longe de Deus. Mas quando nasceu Sete, e a Sete se nasceu Enos, se levantou de novo o nome do Senhor, nasceu de novo uma geração perto de Deus, nasceu uma geração que acreditava na promessa e queria voltar para o jardim. Entende isso aqui? Por isso que o texto diz: e aí voltou-se a invocar o nome do Senhor, Deus voltou a ser louvado e glorificado. E no capítulo 5 segue essa genealogia e essa descendência poderosa, né? Aí Sete gera Enos, e Enos gera filhos e filhas, e dentro dessa geração nasce aquele homem chamado Enoque, lembra? Verso 21, e Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, e Enoque andou com Deus. Verso 22, e depois que gerou Matusalém, viveu mais 300 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o levou. É dessa geração que se levanta Enoque. Entendeu aqui? Então o que acontece nos 5 primeiros capítulos da Bíblia? Exatamente o que nós acabamos de recordar.
dois grupos bem distintos se formam. Os descendentes de Caim, que estavam apostatados, e os descendentes de quem? Sete e Enos. E por muito tempo esses dois grupos ficaram distantes um do outro. Os de Caim fizeram cidades nas planícies, ali constituíam a sua morada. Já os descendentes de Sete e Enos continuavam nas montanhas, adorando o Deus verdadeiro, almejando voltar para o jardim. Até que nós lemos o capítulo 6 do dilúvio. E como ele começa? Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhas. Verso 2: e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram o quê? Bonitas, e tomaram para si mulheres, aquelas entre todas mais que lhe agradavam. O que aconteceu agora, no capítulo 6? O que você acha? Os filhos de Sete e Enos começaram a se interessar pelos filhos de Caim. E esses dois grupos, que eram bem distintos, começaram a quê? Ao ponto de, ao invés de Sete Enos, essa descendência, converter e trazer de volta a descendência perdida de Caim, o que aconteceu? A apostasia. E o texto da palavra de Deus diz que foi uma apostasia tão grande, verso 5, tão grande, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que o desígnio do coração deles ou delas era continuamente mal, ou seja, todo mundo só tinha o mal no coração. Deus estava sendo apagado do coração das pessoas. Bom, dito isso, nos lembramos dos dias anteriores ao dilúvio. Volto para a mensagem de Jesus, em Mateus 24. Volto para o sinal que ele registrou. Ele diz assim, 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do... Que comportamento que denota, que apresenta um sinal para a gente da volta de Jesus? Pessoas se acostumando com esse lugar, se esquecendo de onde vieram e para onde vão, perdendo do seu coração o desejo de voltar para o jardim, desfocando e tirando os olhos da eternidade que Deus prometeu através de Cristo Jesus. Eu gosto das palavras que Jesus usa aqui, porque Jesus diz assim: essas pessoas comiam, bebiam, casavam e o quê? Vou fazer uma pergunta bem direta. Comer, beber, casar, dar-se em casamento é pecado? Perceba que Jesus não usou palavras como essas pessoas faziam orgias, bebedices, etc., e coisas relacionadas a pecado diretamente. Perceba que Jesus não usou essas expressões. Jesus usou as expressões das coisas mais comuns da vida. O que eu entendo que Jesus quer dizer aqui? Que vai para além de pecado. O problema não é só o pecado, o problema é gostar tanto deste lugar e me relacionar tanto com este lugar, que eu posso me esquecer de onde vim e para onde estou indo. Quando, por exemplo, os meus estudos se tornam mais importantes que Deus, estudar é pecado? Mas quando se tornam mais importantes que Deus e estão à frente do meu preparo, podem me tirar do céu. Você entende isso? Podem ser as coisas mais comuns da vida, mas se fazem te dizer assim: amanhã eu resolvo, até semana que vem, é só mais esse ano. Você faz uma coisa chamada procrastinar, né? Joga para amanhã aquilo que você precisa resolver hoje e que pode estar te afastando de Deus. É óbvio que havia muito pecado e que realmente bebiam o que não deviam, comiam o que não deviam, tinham casamentos irregulares. Com certeza tudo isso acontecia lá. Mas Jesus não está falando só disso. Jesus está falando de vivermos nesse lugar como se aqui fosse nossa eterna morada.
Os descendentes de Caim edificavam cidades nos vales porque entendiam que ali ficariam. Os descendentes de Sete, Enos, nos montes porque entendiam que dali seriam levados. Entende? Essa é a diferença. Eu não sou desse lugar, não como ele está. Um dia morarei aqui, como diz Apocalipse 21, na terra transformada. Depois de 1000 anos com Deus no céu, Ele vai renovar essa terra. Aí sim, morarei aqui. Mas enquanto isso não acontecer, lembre-se, filho e filha de Deus, você não é desse lugar, não se acostume aqui. João 3,12 diz: não seja como Caim. Não seja como Caim. E lá em Hebreus 11:4, na Galeria da Fé, diz assim, que Abel, morto crendo em Cristo, mesmo depois de morto, prega a respeito de Cristo. Sabe o que é isso? Na Galeria da Fé, diz que a vitória de Caim, a morte de Caim em Cristo Jesus, é sermão pregado até hoje, mesmo depois de morto. E é esse sermão que está sendo pregado para mim e para você hoje. Mantenha-se fiel ao Senhor, e que nada nessa vida seja mais importante que o céu para você. Eu quero terminar com uma história particular, é uma história minha, conhecida dos meus familiares, especialmente conhecida da minha mãe. Ela não gosta que eu conte essa história, inclusive estive com ela agora, até mudei o sermão lá onde pregaria, onde ela estava, porque eu sei que ela não gosta que eu conte, porque ela está envolvida na história. Mas longe dela eu posso contar, eu tenho autorização. Vou terminar com essa história. Minha mãe trabalhou muito tempo na área de enfermagem, muito tempo. E ela trabalhou em vários setores, e inclusive se aposentou há uns anos atrás no centro cirúrgico, ali, nesse setor. Mas nessa época, quando aconteceu essa história, ela me ligou, ela trabalhava no laboratório. Aqui tem muitos profissionais da saúde, inclusive minha esposa falou: estou vendo quase todos os meus médicos aqui. E aí, ela estava manipulando, na época, uma lâmina de vidro com o material do paciente ali em cima, no laboratório, e ela se desequilibrou e foi segurar um pouquinho mais forte, e a lâmina perfurou e cortou a mão. E procedimento padrão lá, fizeram vários exames, e um dos exames indicou uma possível doença infecciosa sem cura. Eu estou contando outra história, né, Jana? Cadê Jana? É outra história, né? Então eu posso contar essa outro dia, né? Segura, eu vou contar outro dia essa história. Mas segura essa daí no seu coração, deixa eu contar outra, melhor. Agora o povo vai ficar curioso, né, Jana? A você que está nos assistindo aí, próxima vez que eu voltar aqui eu te conto. Acho que outra vai ser melhor, mas envolve a minha mãe também. E ela não gosta que eu conte histórias dela, porque ela fica: meu filho, você vai contar isso para o povo depois? Te amo, mãe. Outra, perdão. Ela trabalhou muitos anos no hospital, isso aí, tá tudo certo. Deixa eu contar outra parte, senão vai ficar muito longa, só essa parte aqui. E um dia, da idade do Guilherme assim, eu falei: mãe, quero um presente. Eu queria muito um ferrorama. Quem conhece ferrorama aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu estou ficando velho. Para os mais jovens, é um trenzinho de brinquedo que você coloca em cima dos trilhos. Você coloca 2 pilhas e ele dá voltas. Na minha época, na idade do meu filho, eu achava muito legal. E eu falei: mãe, pai, quero muito. Aí eles se esforçaram, trabalharam muito, e no final daquele ano chegaram com a caixa lá, do tamanho do ferrorama, e entraram dentro de casa. E eu falei: é a caixa, é o ferrorama. Eu falei: posso abrir? Aí ela disse assim: só no Natal. Mas eu ficava olhando para aquela caixa, né? E aí, chegou o dia 24 de dezembro, foi a minha primeira noite em claro. Eu olhava para o relógio e tentava empurrar o ponteiro,
E eu acho que quando deu umas 5 da manhã, eu pulei na cama dos meus pais. É 25, posso abrir. Aí os pais, que com certeza queriam dormir mais, né? Abre e tal. Aí eu abri, estava lá o ferrorama, montei os trilhos, montei o vagãozinho, porque ele dava uma volta sem vagão, engatilhava aqui, encarrilhava, e aí voltava com os vagões. Maravilhoso, brinquei muito, gastei uns 4 jogos de pilha naquele feriado. Quando terminou aquele momento de feriado, aquele ápice da alegria, minha mãe me chamou e falou: filho, vem cá, esse é um brinquedo muito caro, a gente trabalhou muito para comprar. Então, quer brincar? Brinque, mas brinque com ele dentro de casa. Não brinque fora de casa, porque se brincar com esse brinquedo na terra, ele vai estragar. E se ele estragar, eu vou te dar uma surra. É isso aí, mães. É isso aí, né? E aí ela foi para o seu trabalho, né? Vestiu a roupinha branca dela de enfermeira e foi trabalhar. Quando ela saiu, parece que ela me deu foi a ideia. Eu falei assim: mas vai ser tão mais real, vai ser tão mais de verdade, né? Na cabeça da criança. E eu falei assim: já sei, eu vou lá no quintal, vou brincar. Quando tiver perto dela chegar, eu limpo tudo, guardo e está resolvido. Na minha cabeça, funcionou muito bem. E eu fui brincar. E aí brinquei no quintal assim. E eu não vi o tempo. De repente, quando eu olhei embaixo, subia a mulher de branco. E subiu para cumprir a promessa. E ela não gosta que eu conto, porque ela pegou um trilhinho daquele e me botou de trilhada para dentro de casa, com um trenzinho e tudo. E ela fala: meu filho, por que você conta isso? Vai parecer que eu sou uma mãe má. E ela não é, longe disso, né, Jana? É a melhor sogra que tem no mundo, né? Minha mãe é maravilhosa. Eu falei: mãe, a senhora me deu uma ilustração poderosa para essa mensagem, porque na vida não é diferente. A gente às vezes pensa assim: vai dar certo, é só mais essa semana, é só mais esse mês, até o final do ano eu resolvo. E na nossa cabeça funciona bem, mas Jesus está perto de voltar para cumprir a promessa de te levar para o céu. E esse não é para ser um dia ruim, é para ser um dia feliz. Só que quem está procrastinando aí algumas coisas, mesmo que não pecados diretamente, mas se isso está atrapalhando a sua comunhão com Deus, você deveria repensar, reorganizar a agenda, porque a prioridade de todo crente deveria ser se preparar para o encontro com Cristo Jesus. Essa deveria ser. Nada deveria ser mais importante para nós. Nada deveria ser mais importante. Pastor, mas eu tenho que me preparar? Não está muito cedo? Olha só que interessante. Você que é adventista e conhece as profecias, você acha que Jesus volta hoje até meia-noite? Acha? Claro, a gente imagina que tem algumas coisas para se cumprir dentro da profecia que estudamos. Acha que ele volta esse mês? Você pensa que ele volta esse mês? Mateus 24:42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Considerem isso, porque verso 44 diz assim: estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá em momento. Que momento? Em que você nem pensa, e ele virá. Última pergunta para orar por você e por mim também, nos entregando nas mãos de Deus. Se o céu se rasgasse agora e Jesus aparecesse, você ficaria assustado como eu fiquei quando vi minha mãe?
ou feliz, porque é o dia da sua libertação. Isso ajuda a gente a entender o que Deus espera fazer na sua vida hoje. Posso orar por você? Para que Deus então tome o primeiro lugar na sua vida e nada seja mais importante do que o seu preparo para se encontrar com Jesus? Posso fazer isso? Se você deseja esse milagre, fique de pé, eu vou orar por você. Poderoso Deus e amado Pai, estamos aqui nesta manhã para dizer que nada será mais importante na nossa vida do que o preparo para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Nada, Senhor. Nós sabemos que um dos sinais da Tua volta é que o mundo se acostumaria, que as pessoas se acostumariam com esse lugar, mas nós não somos daqui, pelo menos não como aqui está, e queremos ser alcançados pelo Senhor, levados pelas nuvens dos céus, vivermos os 1000 anos lá, como diz Apocalipse 20, e depois, eternamente, nessa terra renovada. Que isso se cumpra em cada vida aqui, Senhor. Se hoje é necessário uma reorganização da agenda, porque algo está no lugar do nosso preparo, dessa prioridade, que essa agenda seja reorganizada. Se existe algum pecado, alguma coisa a ser vencida, em nome de Jesus, que hoje seja vencida, porque nós queremos estar preparados em Cristo Jesus, para quando esse céu se rasgar, sermos levados por Ele. Realiza esse milagre em nós, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus.